estamos de volta no nosso Vivendo e Aprendendo dessa semana com uma pessoa muito interessante, muito especial para nós, presença aqui do Joey Hirata. Joey, muito obrigado pela tua presença aqui no Vivendo e Aprendendo. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Flávio, e também aí a todos os telespectadores da RTV. É um prazer, Joey. Essa conversa é uma conversa informal, né? Nosso programa de entrevistas. E primeiro deixa eu te perguntar, qual é a história do teu nome, né? Eu perguntei um pouquinho antes, eu achei que fosse o nome mais artístico. Qual que é a história do teu nome, da questão da família, dos nomes? O que é Joey? Joey Hirata realmente é o meu nome, porque dentro em casa a gente cresceu cantando, né? Sempre envolvido com a música. E a minha mãe, ela sempre teve um sonho, né? Um sonho que alguém de casa fosse se tornar cantor. São quantos irmãos? Nós somos em quatro irmãos, são 3 irmãs e eu sou o único filho homem. Então minha mãe sempre escolheu alguns nomes diferentes, a Lilian, Jane, Daisy e eu, Joey, né? E como a gente fez todo um trabalho dentro da comunidade, eu já comecei cantando desde os 8 anos de idade. Aqui sempre na SEMA, cantando concursos de música, karaokê, desde pequenininho já gostava do canto. Exatamente. Meu pai ele era diretor do departamento de canto, então a gente era muito envolvido com a música. Então a gente viajava, participava dos concursos. E aí eu fui tricampeão brasileiro, né, como Isso em que ano? Isso foi quando na área infantil, se eu falar, vai lembrar quantos anos você tem. É, verdade, verdade. Mas assim, foi muitos anos atrás, né, Flávio? E eu fui bicampeão no infantil e no campeão brasileiro na categoria pop, que é uma categoria assim, mais envolvendo dança e canto. E isso foi em Curitiba. E depois eu fui para o Japão, né? Eu sempre tive um sonho, na verdade, desde meus 8 anos de idade, eu tinha um sonho que era o sonho de ser cantor. Cantor, isso aqui, ou talvez até no Japão, isso era um sonho que você... Desde pequeno, porque eu sempre assisti no programa da TV NHK, o concurso que tem no final do ano, que é um concurso que concorre homem contra mulheres. Então, desde os 8 anos, eu assisti aquele concurso e falei assim, um dia eu vou estar lá. Eu quero estar nesse palco aí, né? Então, para isso, eu acabei me formando lá em Curitiba, me formei em análise de sistemas, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um grande empresário, que ele acreditava, ele assim, teve uma empatia muito grande comigo, e ele falou assim, poxa, você deveria tentar a sua carreira. Mas aí para esse concurso você tinha que ir para o Japão, é isso? Lá, você não poderia concorrer por aqui, né? Os concursos que eu participava aqui no Brasil, eram concursos assim, que você até dava a oportunidade de ganhar uma passagem. Só que como o nível musical aqui no Brasil é muito grande, existem grandes cantores aqui no Brasil, o Maringá é o celeiro aí de grandes cantores, eu nunca conseguia ganhar o concurso, então era muito difícil. Então esse senhor, ele acabou me dando uma passagem para mim, acreditando no meu talento, e fez eu ir para o Japão. E eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou para o Japão. Sua mãe ficou aqui? Ficou. Nenhuma das suas irmãs estava no Japão? Isso foi em 1988, então naquela época não estava aquele fenômeno de Dekasegi ainda. Então, na época aqui, quando eu falei que ia para lá, sem saber falar muito japonês, o pessoal de Maringá falou assim, nossa, você é doido, você vai fazer o quê? Eu falei, nem que tiver que trabalhar de lixeiro, eu vou lá para lá, mas eu vou tentar minha carreira no Japão. Então, larguei tudo, tinha acabado de me formar, deixei toda a minha carreira e fui atrás do meu sonho no Japão. Isso foi em 88. E aí você chegou lá já como Dekasegi ou já tentou no concurso? Como é que foi o teu momento lá, esse primeiro momento teu lá no Japão? Lá no Japão, quando eu cheguei, na época não tinha autorização de você ter visto, né? Que isso foi a partir de 1990. Então eu fui como um estudante. Então eu fui na época para a ilha de Okinawa, numa escola, fui como estudante. E como você tem que sobreviver, eu tive que começar a trabalhar em fábricas, né? Aí comecei a trabalhar em fábricas lá na Sony, isso lá em Aichiken, perto de Nagoya. E eu aos poucos, comecei a participar de alguns concursos lá da música japonesa, num grupo chamado NAKI, né, que são de cantores amadores, que também tem extensão aqui no Brasil. E esse concurso do NHK foi quando? Isso foi depois do tempo que você estava lá? Isso foi em 94. Você já estava lá Já foram 5 anos que eu estava lá. 5 anos você estava lá. Só que nesse meio tempo, né, eu acabei perdendo minha mãe, que acabou falecendo aqui em Maringá. Isso foi em 1990, né? E depois dali eu comecei, assim, mudou muito a minha visão em relação à música, né? Mudou o quê, João? Assim? Porque antes eu sempre pensei assim, olha, eu era muito assim, focado nas minhas coisas, música, e tanto que quando eu tive a oportunidade para o Japão, eu deixei tudo. Falei, mãe, eu vou, não pensei em saudade, não pensei em nada, fui para o Japão. Só que quando eu cheguei lá no Japão, é que você descobre a sua verdadeira identidade. Porque eu cresci aqui no Brasil, desde pequeno sendo chamado de japonês.
né? Eu cresci cantando música japonesa, então eu achava assim, meu sonho é lá no meu país, no Japão, do outro lado do mundo. Só que quando eu cheguei lá, que eu descobri a minha verdadeira identidade, que eu sou um descendente, sou neto de japoneses e, acima de tudo, nascido no Brasil. Então, eu vi que eu sou brasileiro, né? E também a questão da família, que você, quando está longe, você vê... Você vê de outra forma, questão de totalmente, pai, mãe, aquela irmãos, questão né? de, mesmo que eu estudei em Curitiba, mas todo final de semana eu estava aqui. Mas você está do outro lado do mundo, você sabe que não é assim, qualquer oportunidade que eu podia retornar, você começa a dar mais valor à família, até as coisas do Brasil também, um pãozinho francês, Pão de queijo, pão de queijo. São tantas coisas que você sente falta e que começa a aumentar muito os seus valores. Isso é uma coisa até muito interessante, né, porque nós somos um país de imigrantes, né? Exato. Eu também olho, por exemplo, a minha avózinha, mãe do meu pai, é espanhola, tá? Ela fala enrolado, mas aí eu sou brasileiro, mas é que eu acho que, especialmente no caso da colônia, principalmente por causa do traço, isso às vezes se perpetua por muito tempo. Exatamente. Porque não dá, é nítido, eu chamar de japonês desde a escola, todo mundo brinca, né? Mas eu acho que esse sentimento é uma coisa muito importante para chegar nesse conhecimento, né? E você estando fora, é que você realmente consegue enxergar muito com mais, como é que eu falo assim, com um sentimento muito maior, né? De você sentir falta da família. Então, eu fui participando dos concursos, e quando chegou nesse concurso da NHK, da NHK, eu já tinha participado de vários concursos. E eu participei, fiquei 7 vezes consecutivos em segundo lugar. Segundo lugar. Aí eu falei assim para os meus amigos, chega gente, eu já parei de cantar, agora chega, agora eu quero trabalhar e voltar para o Brasil. E eu falei, só daqui a 1 ano eu vou voltar para o Brasil. E eu coloquei isso na minha cabeça. Aí eu tive a oportunidade, aí um amigo meu, ele acabou me inscrevendo. Ele falou, Jóia, tem um concurso da televisão, da NHK, que classifica vários cantores. Aí eu falei, eu não vou participar desse concurso. Não. Mais um para ficar em segundo lugar. Eu falei, isso, não, mas primeiro que nem segundo. Eu falei, acho que eles vão deixar um estrangeiro, né? Era um concurso só para japonês. Só japonês e de música japonesa. Aí ele acabou me inscrevendo. E para minha surpresa, eu fui passando de fase em fase. Aí quando eu cheguei na grande final, lá em Tóquio, primeira coisa quando eu cheguei lá, eu falei assim, perguntei pro pessoal da produção, eu falei assim, vem cá, esse palco aqui é o palco onde ocorre o concurso de homem contra mulher no final do ano? Eles falaram, exatamente esse palco. Mesmo aquele que você tinha visto quando criança. Quando eu tinha 8 anos de idade. Então, quando eu pisei naquele palco, eu falei para mim mesma, eu não preciso de mais nada, eu só quero cantar aqui e realizar o meu sonho, que era cantar naquele palco.